cresci ouvindo falar da história de uma cidade que havia sido inundada, aqui no estado do Rio mesmo. Sempre fiquei curioso em conhecer essa cidade, ainda mais que diziam que ela estava intacta e que a única parte que dava para ver era a torre da igreja. Era como se estivesse adormecida embaixo d'água. Mas será que é verdade? Tem gente que chega aqui e fala, olha, eu vim ver a cidade que está completamente submersa. Eles acham que assim, São João Marcos, isso daqui não é nada, São João Marcos está completamente embaixo d'água. Aí a gente tem que explicar, não, esse é um sítio arqueológico. Ah, e a torre da igreja matriz? Não é a torre da igreja matriz. A igreja matriz, ela só está em ruína, né? As pessoas dizem que tem um lugar, né, que era como se fosse um distrito de São João Marcos, que ainda tem ruína em pé, não a base da ruína, que tem como ver quando a represa abaixa o nível, tem como ver algumas construções, mas essa lenda da torre da igreja matriz não existe. A lenda existe, mas na verdade a igreja não existe mais. O que a gente encontra são as colunas da igreja. A cidade de São João Marcos surgiu devido ao caminho que ligava Minas Gerais ao porto da cidade de Mangaratiba, onde acontecia o escoamento de todo o ouro da região. Esse caminho, posteriormente chamado de Estrada Imperial, também foi importante para o escoamento de café. Ao passar pela localidade, muitas pessoas ficaram por ali, formando fazendas, se transformando em vila, freguesia, até que se tornou um rico município na região sul do estado do Rio de Janeiro. São João Marcos, as pessoas chegam aqui e imaginam que era só isso. Não, era muito grande. Passa Três pertencia a São João Marcos. Getulândia, toda essa região que tinha as fazendas de café. Dom Pedro, quando foi dar o grito de Ipiranga, passou por aqui. E passou uma noite na fazenda Olaria, que pertencia a São João Marcos, e levou 2 marcossenses para esse grito do Ipiranga. Era uma cidade que tinha um teatro. E o teatro tinha a função de cinema também, né? Era um espaço comunitário, um espaço para a população, onde passava filme, passava teatro. Tem a igreja matriz, que era assim, considerado uma das maiores aqui da região. É uma igreja muito bonita, uma igreja muito bem construída, né, com azulejo português. Inclusive, quando foram destruir, ela teve que ser dinamitada, de tão grande que ela era. Depois tem as 2 praças, né? Em uma das praças, a Praça Feliciano Sodré, o que ela tinha? Ela tinha o busto do Feliciano Sodré e o marco do tombamento da cidade. Na Praça 5 de Julho, ao lado da Feliciano Sodré, tinha o Marco do Bicentenário e próximo a esse Marco do Bicentenário tinha a estação meteorológica. Aqui a agricultura estava muito grande e até chegar a informação da previsão do tempo demorava. Então eles solicitaram uma estação meteorológica para São João Marcos e ela ficava na praça da cidade. Lá próximo, em frente, era a casa do Capitão Mor, que primeiro foi casa do Capitão Mor, depois, quando se tornou cidade, acabou o Império, veio a República, se tornou o lugar das 2 escolas e mais um dos clubes da cidade. Funcionava nesse prédio que antes era a casa do Capitão Mor. Quase de esquina era o prédio da prefeitura. Só que esse prédio não foi construído primeiramente com o objetivo de ser prefeitura, até mesmo porque aqui era vila, né? Vila e freguesia. E como herança portuguesa, era um prédio de 2 andares, onde no primeiro andar funcionava a delegacia e no segundo andar era a Câmara. Depois construiu um prédio para a delegacia e o prédio inteiro, que antes era dividido, era totalmente a prefeitura. O tombamento de São João Marcos aconteceu para preservação, para não haver a destruição. Em 1939 ela foi tombada. Por quê? Por causa das construções. A igreja, a casa do Capitão Mor, todas as construções a gente percebe nas fotos que foram muito bem feitas, né? Havia essa questão de querer a preservação. Só que um ano depois, em 1940, ela foi destombada. Destombada por um decreto, né, de Getúlio Vargas, porque haveria a desocupação para poder inundar a cidade e a construção da represa. Mas quais os motivos para uma cidade tão importante para a região ser inundada? E o Rio de Janeiro estava sem abastecimento de água potável, água para beber, para a população beber. E tinha que arrumar uma solução, né? A solução mais viável no momento para o governo, né, Estado Novo, foi a questão da desocupação de São João Marcos. Foi então determinado que o município de São João Marcos seria o local mais viável para a ampliação da represa de Ribeirão das Lajes.
As desocupações não tardaram a começar. Indenizadas, as pessoas buscavam residência em municípios e distritos vizinhos, como Rio Claro, Volta Redonda, Mangaratiba e Piraí. Ao saírem de suas casas, as mesmas eram demolidas. Poxa, mas por que destruiu? Por que não tem nenhuma casa em pé? Por que não tem a igreja em pé? Teve destruição para não ter volta de morador. Para ele não achar, agora, olha como está agora. Não tem água aqui nem nada. Poderia ter uma casa, o morador poderia voltar. Não era esse o objetivo, ele tinha sido indenizado para poder sair e não mais voltar. O nível da água da represa baixou e atualmente no local encontra-se o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos. Aos poucos, a cidade vai reaparecendo aos pés dos arqueólogos, que também encontram antigos objetos e pertences, como uma viagem de volta ao tempo. Tempo esse que existe somente na memória dos ex-moradores e que ficou registrado em algum lugar do passado. Veio uma senhora, ela ficou praticamente o dia inteiro aqui. Ela se emocionou, né? Ela ficou o tempo inteiro olhando as ruínas, contou todo o cotidiano dela, por onde ela descia na praça, que ela ia na agência de correio para os pais dela, que ela estudava, ela fazia tudo. É muito emocionante quando os moradores vêm aqui. Era um povo muito alegre, um povo muito positivo.